Beleza, feito isso, pô, agora eu quero calcular qual é o aluno que tem a maior média, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, vou deixar aqui só. Vou criar o aluno 2 para a gente fazer a comparação aqui, ó. Então, tem o aluno 1 e o aluno 2. 8, 0. Vou colocar uma nota mais baixa, 4. Beleza. E agora? Ah, professor, faz if. Beleza, cara. Ó, aluno 1 maior que aluno 2, a gente tem que tomar um cuidado terrível aqui, ó. Se eu fizer isso, ele vai comparar o endereço da memória, por exemplo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele compare a média. Então, eu tenho que colocar ponto média. Certo? Então, por enquanto aqui eu estou comparando entre só dois alunos. Ó. Então, se isso for verdade, eu exibo aqui. Ó, o aluno 1, ponto nome, tem maior média. Exibir a média aqui. Ó. Tá? 1, ponto média. Deixa eu só aumentar aqui. Ó. Se isso não for verdade, só pode ser o aluno 2. Vamos testar? Vamos. Então, João tem a maior média. Vamos aumentar aqui para 8. José tem a maior média. Show de bola. Só que, ó, se eu fizer isso aqui, eu estou programando de maneira procedimental. Ou seja, toda vez que eu quiser comparar a média entre dois alunos, eu vou precisar fazer esse código novamente. Certo? Então, além das características, as classes, né, têm ações. Certo? O que é essa ação? É uma função, só que quando é dentro de classe, a gente chama de método. Então, eu vou criar um método que faça essa verificação, certo? Então, eu vou perguntar para o aluno atual se ele tem a média maior do que um outro aluno, certo? Então, para isso, eu vou criar aqui um método, ó. Então, primeiro é um método de acesso, né? Por enquanto, vamos deixar sempre público, né? Depois o método de acesso. Qual que é o retorno dessa função? Ela vai ter um retorno, esse método? Ou seja, depois que eu executar ele vai retornar alguma coisa? Sim, um boolean, certo? Que o boolean para a gente é sim ou não, certo? True ou false. E tem que ter um nome esse método. Eu vou colocar aqui, ó, is, ou seja, média maior, ou tem, né? Vamos escrever aqui assim, ó, tem maior média. Reparem, ó, que eu utilizei aqui, ó, uma boa prática, que é sempre começar um método, né, com letra minúscula, assim como atributos também, tá? Porém, quando tem mais palavras, as demais palavras a gente inicia com a letra maiúscula. Então, ó, fica fácil de ler, né? Tem maior média? Então, estou perguntando aqui se um aluno tem maior média. Que quem? Então, tem que comparar com alguém. Então, aqui eu vou receber um parâmetro que vai ser o outro aluno. Ou seja, eu quero saber se esse aluno tem média maior que outro aluno. Beleza? Então, bora lá. Então, aqui dentro eu vou comparar. Ó, eu vou comparar se a minha média, certo? Ó, diz, a minha média é maior que a média do outro aluno. Se isso for verdade, eu vou falar, ó, sim, minha média é maior. E se não for? Aí eu vou falar que não é falso. Beleza? Beleza. E como é que ficaria aqui? Ó? Eu trocaria esse if, ó. Então agora eu vou fazer assim, ó. Aluno 1 tem maior média que aluno 2? Beleza? Então, se retornar true, eu tenho aqui a média maior do aluno 1. Se não, o aluno 2. Vamos executar? Então, ó, José, deixa eu aumentar aqui para 9. Bom, beleza? Então, o que aconteceu aqui?
Bom, quando foi executado esse tem maior média, ele entrou aqui nesse método. Quem é o desmédia? Cara, é o aluno 1. Então, qual que é a média do aluno 1? 9. Então, aqui, troquem tudo isso aqui por 9. Quem é o outro aluno? É o aluno 2. Qual que é a média dele? 8. Então, troquem tudo isso aqui por 8. Então, 9 é maior que 8? Sim. Certo? Se não for verdade, a gente vai tornar falso, mas nesse caso é sim. Tranquilo? Então, essa é a ideia inicial da orientação a objeto. Por quê? Se eu precisar fazer agora, saber se um aluno é maior que o outro, tem a média maior que a outra, basta eu executar esse código, né? Em qualquer parte do código. Então, eu consigo reutilizá-lo. Beleza? Beleza. Se eu tenho um aluno 3, por exemplo, poxa, professor, tem algum método que mostra a diferença entre uma média e outra? Você queria fazer a subtração? A gente tinha que criar esse método, né? O legal é isso, aqui eu posso fazer, eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Então é legal, por exemplo, em vez de ter maior média, mostrar a diferença das médias. Então, se for zero, a gente sabe que são iguais. Se for negativo, a segunda tem a maior média. E se for positivo, o primeiro aluno tem a maior média. Legal, dá pra gente fazer assim. Tá? Então, basta aqui, ó, que a gente faça o mesmo processo, ó. Só que agora a gente vai retornar um inteiro, né? Então, diferença média. Então, aluno, outro aluno. Agora o que a gente vai fazer? Vai retornar a minha média menos outro aluno, ponto média. Muito boa a sua colocação. Só que aqui, ó, ele está retornando um double, né? Que os dois, a média é double, né? Então, em vez de retornar um inteiro, eu vou retornar um double. Beleza, então agora a gente consegue calcular também, através da diferença da média, qual é a maior média, certo? Como? Sim, ó, diferença das médias. Então, se isso aqui for maior que zero, significa que o aluno 1 tem a maior média. Se for negativo, certo? Significa que o aluno 2 tem a maior média. Se for zero, significa que os dois têm a mesma média. 9, vou colocar aqui 6. É, muito bem colocado, hein? Gostei da pergunta. Beleza, agora eu quero saber se eu tenho 3 alunos. Como é que eu faria esse cálculo? Alguém tem uma sugestão? Botar mais um if? A gente pode colocar um if ou adicionar aqui o e, né? Eu vou, Ah, é. né? Eu vou colocar aqui a do tem maior média, tá? Então, se o aluno 1 tem maior média que o aluno 2 e o aluno 1 também tem maior média que o aluno 3, ele é o maior de todos, né? Ou se if, deixa eu colocar aqui mesmo. E se não for verdade? Aí eu só tenho que verificar se o aluno 2 tem a maior média que o aluno 1. 3, perdão. Caso contrário, 3, média. Certo, galera? Sensacionei, hein? E aqui, ó, se eu mudar aqui para, por exemplo, o nome do aluno mesmo, olha só como é que fica legal. José e Maria. Se a gente olhar, ó, se a gente ler o código,
Fica praticamente em português aqui, né? Ó, João tem maior média José? E João tem maior média Maria? Então, o João tem maior média, né? Fica bem fácil a gente entender o código. Uma das vantagens da orientação objeto, além do reuso, ele fica mais legível, né? Então, até uma pessoa que não sabe programar, sendo alfabetizada, ela consegue entender qual é a função do código, o que esse código traz. Você fala, professor, no modo procedimental também dá para entender. Sim, porque eu usei uma boa prática aqui, né? Ó, que é colocar nomes que façam sentido nas variáveis, mas vamos supor que o cara é um pouquinho sem noção, ó. Se o cara colocar aqui, ó, que o pessoal geralmente faz, né? Até com preguiça de escrever nome de variável, o pessoal geralmente curte fazer assim, ó. Eu não gosto, né? Mas aqui. Média 1, média 2, média 3, ó. Se a gente olhar esse código aqui, ó, só fica um pouquinho, mais ou menos, a noção do que está acontecendo, porque está escrito maior média. Mas, ó, fica praticamente ilegível, né? Se a gente não vê o contexto geral. Belezinha? Beleza. Então, essa é a introdução de classe e objeto, né? Então, a classe, lembra, o que ela tem? Atributos e métodos, beleza? Objeto, ele não é igual à classe, não é a mesma coisa, né? Então, o objeto ele é um produto da classe, ou seja, é o que sai da classe. Não se esqueçam disso. E de uma classe eu posso ter quantos objetos eu quiser. Porém, uma frase que eu gosto muito de colocar, que eu falo até para o pessoal atuar, né? Que é o seguinte: cada objeto é único. Então, indiferente se eu posso ter vários objetos da mesma classe, cada objeto é único. Ou seja, eu posso ter vários alunos com o nome João, mas ainda assim cada um deles é único, certo? Eu posso fazer vários bolos com a mesma forma, mas cada bolo é um bolo diferente do outro, apesar de ter as mesmas características, tá? Então, tome cuidado com isso aí. Fique guardado aí na memória. Cada objeto é único.